15 de setembro de 2020, Rússia, região de Yaroslavl-Rybinsk. A enfermeira Valentina Sopronova estava voltando do trabalho para suas filhas e para o noivo. A mulher havia se mudado recentemente para Rybinsk, vinda de Omsk, junto com as filhas do primeiro casamento, meninas de 8 e 13 anos. Aqui ela pretendia construir uma família com seu novo amado, Vitaly Molchanov. As mudanças e a adaptação ao novo lugar exigiam muito dinheiro, por isso Valentina se dedicou bastante ao trabalho no hospital local. Naquele dia, ela ficou até mais tarde após o turno para aprender a fazer transfusão de sangue corretamente. Quando finalmente voltou para casa, Valentina abriu a porta e ficou horrorizada. Suas filhas Yana e Lena estavam mortas e esquartejadas. Alguém despedaçou as crianças com uma crueldade selvagem e deixou os restos no local do crime. Os policiais que chegaram ao local não conseguiram obter nenhum depoimento coerente de Valentina. Com o pesadelo que viu, a mulher perdeu temporariamente a razão e não conseguia falar. A mãe arrasada olhava fixamente e murmurava sons incompreensíveis. Valentina foi levada ao hospital. E os policiais começaram a examinar a área do crime e a interrogar vizinhos e parentes. Valentina chegou recentemente a Rybinsk com as filhas. Antes disso, ela morava em Omsk. Foi lá que ela conheceu o primeiro marido. Valentina e Valentin se casaram, estudaram e começaram a carreira. Ele se formou na Academia de Polícia e ela na Universidade de Medicina. Cerca de 10 anos atrás, eles se mudaram para o vilarejo de Krasnoziorskoye. Valentin se tornou chefe do centro de detenção. Depois, assumiu a chefia da investigação criminal. No site do Ministério do Interior, escreviam sobre ele com respeito. Pai atencioso, ajuda em casa, cuida da filha mais nova. O filho mais velho, Sergei, foi estudar em Novosibirsk. As meninas estudavam no ginásio local. A mais velha era especialmente talentosa. Ela foi aceita na turma de matemática. Ambas as meninas eram quietas e criativas. Mas na primavera de 2019, a família inesperadamente se desfez. Valentina foi trabalhar em Omsk. As crianças ficaram com o pai. Depois ela voltou para buscar as filhas. Levou-as para a casa da avó e de lá para Rybinsk. Na troca de mensagens, a filha mais velha escreveu para um amigo que em breve iria se mudar. Ela disse que não queria sair de Krasnoziorsk. Segundo conhecidos, Valentina conheceu Vitaly Molchanov pela internet. Ela não sabia nada sobre o passado dele. Já em abril, começaram a aparecer fotos com ele nas redes sociais dela. Em uma delas, de Rybinsk, a legenda diz "com o homem que ama". Ela se apaixonou por ele. Ela juntou as crianças e foi embora. Ela não disse nada a ninguém. Ela nunca falava sobre a vida pessoal. Lembra a amiga dela, Tatiana. Os vizinhos em Rybinsk diziam o mesmo, mas o romance era visível a olho nu. Uma boa família, eles andavam de mãos dadas o tempo todo. Essa mulher se mudou para cá recentemente. Eles corriam juntos de manhã, andavam de bicicleta, faziam tudo juntos. Recentemente, eles colocaram uma porta nova no apartamento. Trouxeram móveis. Nós não ouvimos nenhuma briga. Eles viviam em paz. Foi o que os vizinhos contaram. O bairro Perebori é tranquilo, residencial. Tudo como em qualquer outro lugar. Entrada descascada. Um canteiro com cravos de defunto. Janelas de vidro duplo misturadas com caixilhos de madeira. O assassinato ocorreu no primeiro andar de um prédio de painéis de 5 andares. Ninguém ouviu nada. Valentina se mudou para Rybinsk na primavera, apenas alguns meses depois de trocar cartas com Vitaly. Os vizinhos balançavam a cabeça. Como alguém vai morar com um quase estranho levando os filhos? E logo se contradiziam. À primeira vista, ele parece um homem normal, sempre bem vestido, fala com calma, não bebe, não fuma, não xinga, trabalha na fábrica. O ex-marido não se opôs. Ele sabia do pretendente da Valentina. O número de telefone, onde mora e o que faz. Normal, era uma pessoa normal. Cumprimentava, era limpo, bem asseado. E no começo, tudo realmente era como em uma série romântica. Os vizinhos pensavam que eram recém-casados. No final do verão, Valentina foi até o diretor da escola local. Pediu para aceitarem suas filhas como alunas. Ela não tinha residência registrada, mas prometeu resolver.
Disse que havia se mudado com as filhas para viver com o homem que amava. No dia 1º de setembro, as irmãs começaram as aulas. Pelos documentos enviados de Omsk, ficou claro. As meninas eram capazes e aplicadas, tiravam as melhores notas, sempre faziam as tarefas e estavam bem arrumadas. Os professores falavam delas com carinho. As crianças estavam um pouco fechadas, o que é normal após uma mudança. As crianças são arrumadas, cuidadosas, sempre com as tarefas de casa feitas. Aliás, os professores que trabalharam nessas turmas falam muito bem das meninas. As meninas chamavam Vitali de padrasto ou tio Vitali, nunca reclamaram dele. Na escola diziam que elas foram morar com ele por causa da mãe. Quando a professora perguntou como era a vida delas em Rybinsk, a mais velha respondeu com um sorriso evasivo: "Aqui é frio." A professora brincou que em Omsk não faz mais calor, mas a menina não continuou a conversa. Na manhã de terça-feira, os professores se preocuparam. A mais velha não foi às aulas no turno da manhã, a mais nova no da tarde. Ligaram para a mãe, mas ela não atendeu. Estava de plantão no hospital. Em Rybinsk, Valentina conseguiu emprego como enfermeira na ala de terapia, a 3 minutos de casa. Trabalhava com dedicação e se dava bem com os pacientes. Relatava dificuldades financeiras e 2 filhas para sustentar. E procurava um trabalho extra. Naquele dia, ficou até mais tarde no trabalho. Saiu por volta de 00:30. Quando abriu a porta do apartamento, tudo já tinha acabado. Meninas mortas e Vitali desaparecido. Colocaram o padrasto das vítimas na lista de procurados logo de início. Foi ele quem cuidava das crianças enquanto Valentina estava no trabalho. Por isso, imediatamente se tornou suspeito. Primeiro pensaram que tudo era por ciúmes. Diziam que Vitali ficou furioso. Onde foi parar essa Valentina? Por que ela ficava tanto tempo no trabalho? Mas essa versão não se sustentava. Eles tinham acabado de começar a morar juntos. Os olhos deles brilhavam de paixão e não havia nenhum problema no relacionamento. Além disso, ele sabia onde ela trabalhava e poderia facilmente descobrir por que Valentina se atrasou. E muito rapidamente surgiu um detalhe que não deixou dúvidas para ninguém sobre o envolvimento dele no crime. Descobriu-se que Vitali Molchanov estava preso por agressão contra uma menor de idade. Isso permitiu apresentar outra versão. Vingança contra o ex. Não contra Valentina, mas contra o marido dela. Parece loucura, mas faz sentido. Valentim não é apenas um ex, ele trabalhou no sistema. Primeiro, chefe do centro de detenção, depois, chefe da investigação criminal. As pessoas que ele colocou na cadeia não desaparecem. Elas saem. E alguns se lembram dos nomes. E Vitali já cumpriu pena. Talvez ele só quisesse fazer o policial sentir o que é impotência, como uma pessoa comum. Um pai que já não pode fazer nada para proteger seus filhos. Por alguns dias, Rybinsk viveu em tensão, ruas bloqueadas, patrulhas em cada esquina, postagens preocupantes nas redes sociais. As pessoas temiam deixar os filhos saírem. A cidade parou na expectativa. O governador anunciou uma recompensa de 500.000 rublos por ajuda na captura de Molchanov. Cerca de 200 pessoas foram mobilizadas para as buscas. O trabalho seguiu sem pausa, com turnos se revezando continuamente. Foram enviados para a região investigadores, condutores de cães e pessoas que sabiam rastrear vestígios na terra úmida. A chuva chegou. Os cães não conseguiam captar o cheiro. O grupo vasculhava os assentamentos de veraneio, os campos e as áreas de mata. A segunda equipe buscava pistas entre as pessoas, conhecidos, família, colegas de trabalho. Todos com quem Molchanov conversou foram chamados para interrogatório. Eles analisaram todas as gravações das câmaras próximas. Descobriu-se que no dia do crime, por volta das 6 da manhã, Vitali saiu de casa e foi em direção à delegacia de polícia. O local ainda estava fechado nesse horário. Ele esperou na porta e depois, aparentemente, desistiu de se entregar e foi para o condomínio de chácaras. A polícia o encontrou por causa de um telefone descartado. Eles o acharam nos arbustos, com tela quebrada e aparelho desligado. Algumas horas depois, o próprio Vitali foi encontrado nas proximidades. Ele estava deitado na grama alta, na beira de uma área de chácaras. Escondeu-se, fez um lugar para se deitar. Ele se escondia durante o dia e saía à noite.
Quando viu pessoas, tentou rastejar para longe, mas não conseguiu a tempo. Não houve resistência. Simplesmente o pegaram da grama. E ele começou a falar imediatamente, confessou. Respondia às perguntas com calma, como se não estivesse falando sobre duas meninas mortas, mas sim sobre uma bolsa esquecida no ponto de ônibus. Contou que Valentina ligou do trabalho e avisou que ia se atrasar. Pediu para ele colocar as meninas para dormir mais cedo. Ele decidiu passar o tempo, beber. E depois matou as meninas. Contou que tinha um problema, claro, que era melhor deitar cedo. Ainda eram 8 horas ali. Bebeu mais uma garrafa por volta das 10 horas. A partir dessa detenção, uma longa investigação apenas começou. Quando Molchanova apareceu algemada no noticiário, uma das espectadoras ficou gelada de horror. Na tela, um rosto que ela já tinha visto antes. Nas fotos da conversa de 5 anos atrás. Ela não acreditou de imediato. Ela verificou as mensagens antigas no site de namoro. Ele. Tudo bateu. Naqueles anos, Vitali ainda estava preso. Mas ele não mencionou isso no perfil. Só fotos boas, frases simpáticas e a máscara de um homem normal. Molchanov caçava mesmo antes de sair em liberdade. Ele era atencioso e educado, até mesmo solícito. Ele escrevia todo dia bom dia, boa noite. Perguntava como foi o dia. Mandava fotos. Agora está claro, eram antigas. Fazia elogios, ouvia com atenção, prestava atenção nos detalhes. E então começou a fazer perguntas sobre as crianças. Perguntava sobre a saúde, como se fosse por bondade. Depois surgiram algumas insinuações. Pessoais demais, invasivas. A garota ficou desconfortável e interrompeu a conversa. Naquele momento só pensei, bem, cara desagradável. Agora entendo o quão perto tudo estava, o quão perto o perigo passou. Foi o que ela disse aos jornalistas. Mas Valentina não previu o perigo. Por causa disso, começou uma verdadeira perseguição contra ela. A irmã dela, Natália, fez um apelo aos jornalistas. Recebo constantemente ofensas direcionadas a mim e à minha família. Escrevem tanto para mim quanto para Valentina. Antes eu respondia a essas mensagens, agora não escrevo mais nada. Minha sogra foi obrigada a apresentar uma queixa ao Ministério Público. Agora o caso está em andamento. Posso dizer apenas uma coisa. Ela está passando por um momento muito difícil agora. Não vou falar mais nada sobre isso. Os moradores do prédio onde aconteceu a tragédia começaram a se manifestar contra o memorial improvisado na entrada. Eles escreveram para a mídia e para as redes sociais locais, reclamando que estavam trazendo flores de luto para a porta deles. Mas por que bem na entrada desse prédio? E ainda essas flores de cemitério, cravos vermelhos? Se coloque no lugar dos moradores do prédio. Eles voltam do trabalho para casa com compras, com as crianças, e na entrada tem um muro das lamentações, como se estivessem entrando no além. Acordem, isso é a entrada de um prédio residencial, e os moradores desse prédio já sofreram bastante. E ainda esse memorial. No hall de entrada de um prédio residencial, velas e cravos. Esses brinquedos jogados na sujeira, molhados, isso precisa acabar. Agora vão trazer coisas de todo o bairro. Quem vai limpar tudo isso? Este é um prédio onde as pessoas ainda vivem. Acordem. Então façam esse memorial pelo menos no centro comunitário. Embora a melhor decisão seja acender uma vela na igreja, ou talvez nem ir lá. As meninas e os moradores do prédio já não precisam mais disso. Isso só é necessário para quem quer alimentar seu próprio ego com a tragédia dos outros. Brinquedos são para crianças vivas. Flores são para mulheres vivas. Foi assim que os moradores reagiram. Alguns tentaram explicar a crueldade de Molchanov por traumas de infância, mas a mãe do criminoso diz outra coisa. A mulher trabalha em uma creche e imediatamente declarou aos jornalistas. Ela não quer chamá-lo de filho. Só pelo nome e sobrenome. Falava de forma contida, como se estivesse falando de um estranho. Eu não falei com ele por 24 anos. Saiu de casa quando ficou adulto. Ligava de vez em quando, a cada alguns meses. Eu perguntava como ele estava. Ele respondia que estava tudo bem. Eu não insistia mais. Um adulto.
Segundo ela, na infância, Molchanov cresceu cercado de amor e cuidado. Pai, mãe, irmã mais nova, animais de estimação. Um cachorro que ele queria muito. Os pais se divorciaram quando ele tinha 17 anos. Ele aceitou com tranquilidade. Na família, tudo era resolvido sem escândalos. Aos 18 anos, o filho simplesmente foi viver a própria vida. Depois de um tempo, Vitali se casou. Não houve festa, só oficializaram no cartório. Depois de 7 anos se divorciaram. Não tiveram filhos. Os parentes de Vitali acreditam que tudo começou a dar errado após o divórcio com a primeira esposa. Ele começou a beber muito, foi então que aconteceu o primeiro crime. As notícias diziam que ele tirou a vida de uma criança, mas a mãe tem certeza de que ele foi preso por uma briga comum de bêbados. Ela soube do que aconteceu por ele 6 meses depois. Ele mesmo ligou. Ela não quis perguntar os detalhes, só disse: essas coisas acontecem, o mais importante é continuar sendo uma pessoa de bem. Essa foi a última tentativa de manter algo parecido com um parentesco. Depois de sair da colônia penal, Molchanov conheceu Valentina. Como já sabemos, a mulher se mudou para a casa dele junto com as filhas. A mãe de Molchanov ficou em choque. Eu disse para ela: você sabe quem ele é? Você realmente acha que essa é uma decisão sensata? Levar as crianças para a casa dele? No lugar dela, eu não teria ido. O Ministério Público vai declarar depois que Molchanov não foi colocado sob supervisão após a libertação. Os responsáveis pela negligência serão punidos, mas o fato permanece. Ele não estava sob nenhuma supervisão. Ele estava livre. Depois da violência contra as meninas, a mãe de Molchanov não o viu, não falou com ele. Ela não quer saber onde ele está. Eu considero que meu filho foi meu até os 16 ou 18 anos. Essa é a minha posição. Isso eu não posso perdoar. Eu perdoaria tudo a ele, menos o que ele fez com as crianças. Nós não pretendemos manter contato com ele daqui para frente. Nem eu, nem a irmã dele. Ele merece ser punido pelo que fez. A voz dela treme quando se fala sobre as consequências. A saúde piorou no último ano. Ela se agarra ao emprego na creche. É a única coisa que a ajuda a não enlouquecer. Com as crianças, segundo ela é feliz. As crianças são a minha vida. Eu vou trabalhar e fico feliz. Nunca vou magoá-las. Nunca vou deixar que as magoem. Mas depois que ficou conhecido de quem ela é mãe, um murmúrio indignado percorreu o jardim de infância. Os pais ficaram preocupados. Muitos quiseram transferir seus filhos para outros grupos. Surgiu uma pergunta. É possível confiar as crianças a uma mulher cujo filho se revelou um assassino? Ela sempre foi uma boa educadora, diz a diretora. Responsável, criativa, não pretendo ficar cavando o passado dela. Pais não são responsabilizados pelos crimes dos filhos. No Departamento de Educação confirmaram, não há bases legais para a demissão. Quem deve ser verificado é o professor, não seus parentes. Do ponto de vista jurídico está tudo em ordem. Mas os pais ficaram preocupados mesmo assim. Porque formalidades são uma coisa, mas preconceitos e medos são outra completamente diferente. O funeral aconteceu em outubro. As irmãs foram enterradas em Rybinsk. Flores, brinquedos, doces. Há muitos ursos de pelúcia. Levaram para lá tudo o que estava na entrada do prédio, onde havia um memorial improvisado. Nas cruzes há fotografias. Mas por algum motivo não há coroas. Os colegas de Valentina contaram que toda a comunidade ajudou ela a enterrar as crianças. Eles arrecadaram fundos e resolveram as questões organizacionais. A diocese local também deu apoio. Houve boatos de que Valentina queria primeiro levar os corpos para Omsk, mas a convenceram do contrário. Talvez o padre do cemitério. Talvez alguém daqueles que simplesmente estavam por perto e ajudaram a não enlouquecer. Uma semana após o funeral, ela foi embora. Os colegas diziam que ela parecia um pouco mais tranquila. Como se tivesse conseguido se aliviar, pelo menos um pouco. Na primavera seguinte, ocorreu a primeira audiência no tribunal. O resultado chocou a todos. Molchanov foi considerado inimputável. O editor Vitali passou a ter a chance de evitar a prisão. Embora a descrição dos crimes dele assustasse até mesmo policiais experientes,
Centenas de feridas causadas por faca e machado, abuso e depois o esquartejamento dos corpos. Há informações de que, antes de tirar a vida das meninas, Molchanov abusou de uma delas na frente da irmã. Mas ele mesmo insistia que todos os atos libidinosos aconteceram só depois. E ainda afirmou que contou para Valentina que ele tinha antecedentes criminais. Na verdade, não se sabe se ele contou para ela os detalhes do seu primeiro crime. Não havia nenhuma informação sobre isso em fontes abertas. Talvez Valentina, assim como a mãe de Molchanov, estivesse convencida de que seu amado, na juventude, se meteu em uma história boba por causa de uma briga de bêbados. Naquela época, Vitali foi enviado. Molchanov ficou com o diagnóstico de esquizofrenia paranoide. Naquela época, a perícia mostrou que no momento do crime, ele entendia o que estava fazendo e era considerado imputável. Por isso, o primeiro caso terminou com uma sentença de 10 anos. Mas depois do assassinato de Anna Helena, os médicos chegaram a uma conclusão diferente. A perícia mostrou que Molchanov não percebe e não percebia o perigo de suas ações. Ele não pode participar do processo judicial sozinho. Foi nomeada como sua representante legal a irmã dele. Está sendo decidida a questão do tratamento compulsório, contou o advogado de Molchanov, Oleg Budnik. Se falarmos sobre os pais das meninas assassinadas, eles, claro, estão em choque. A família, claro, entrou com várias ações civis no valor de muitos milhões de rublos. Mas eles se familiarizaram com os resultados da perícia, concordam com ela. A irmã do réu se comportou de forma reservada nas audiências e não fez nenhum comentário. Segundo os parentes de Molchanov, o investigador pediu que alguém da família se tornasse representante de Vitali. A irmã dele decidiu assumir esse papel para não colocar em risco a saúde já fragilizada dos pais idosos. Pouco depois, o pai das falecidas Anna Helena conseguiu obter uma nova audiência. A principal questão é a nomeação de uma nova perícia psiquiátrica. Os pais das meninas acreditavam que Molchanov estava fingindo insanidade. O Ministério Público apoiou o pedido. O advogado de Molchanov foi contra e insistiu para que o tribunal aceitasse a conclusão anterior. Eu acredito que ele é inimputável, pelas suas ideias delirantes. O motivo do crime é muito estranho. Ele diz alguma coisa, mas tudo isso é muito estranho. Apesar das objeções, o tribunal designou uma nova perícia no Hospital Psiquiátrico de São Petersburgo. O exame durou quase meio ano e novamente Molchanov foi considerada inimputável. Então, na sala do tribunal, o promotor pediu para realizar a perícia mais uma vez. Na terceira vez, conseguiram o veredicto desejado. No momento do crime, Molchanov estava ciente do que fazia e era passível de punição criminal. O caso foi devolvido à promotoria para que fosse elaborado o ato de acusação. Em 2022, quando finalmente conseguiram apresentar a acusação contra o criminoso, o prazo de prescrição de um dos artigos já havia expirado. Profanação de cadáveres. Molchanov insistiu que todas as ações depravadas foram apenas com as meninas mortas, e portanto, agora ele só poderia ser julgado por tê-las tirado a vida. Em sua última palavra, ele pediu para não ser condenado à prisão perpétua e tentou convencer o tribunal de que não era perigoso para a sociedade e que atacou as meninas não por maldade. Tudo por causa de uma doença mental. Eu entendo tudo perfeitamente. Eu tive um relacionamento com Valentina e quero que ela entenda o que aconteceu. É isso que vou provar no tribunal de apelação, disse Molchanov. Não houve violência contra a pessoa. Houve assassinato e violência contra o corpo morto. Isso não é mais uma pessoa e sim um corpo morto. Não é verdade que eu as maltratava. Isso não aconteceu. Elas, as irmãs assassinadas, não fizeram nada. Desde o início, desde 2002, eu já tinha pensamentos de que havia um propósito, que era necessário cometer um assassinato. Mas eu não queria tirar a vida dessas meninas em particular, e na verdade, de meninas em geral. No meu crime anterior, as vítimas eram adultos. Nenhuma atração por crianças foi identificado em mim, e os médicos não confirmaram isso. Não foi o caso de eu procurar deliberadamente vítimas assim, nem de planejar nada.
É assim que falam de mim no mundo. Dizem que eu saí em 2019 e imediatamente planejei essa situação. Isso é muito ilógico e muito complicado. Foi o que ele declarou no tribunal. Em 28 de dezembro de 2022, Vitaly Molchanov recebeu a sentença. Não havia nenhum parente dele na sala. A mãe já havia-o rejeitado há muito tempo. A irmã parou de comparecer às audiências. O primeiro advogado nomeado, Oleg Budnik, acabou desistindo do caso e o segundo ficou à parte, não disse uma palavra, não se aproximou do réu. Molchanov andava de um lado para o outro na jaula, curvado e evitando olhares. Quando o juiz entrou, ele ficou imóvel. No rosto, nem sombra de dúvida. Como se acreditasse que não tinha feito nada de errado. Embora a perícia tenha constatado que ele desferiu mais de 100 golpes de faca e machado em cada uma das meninas, primeiro ele matou a mais velha. Ele colou a boca dela com fita adesiva para que ninguém ouvisse nada. E levou a menina mais nova para fora. Depois, eles foram juntos até a mãe para entregar roupas quentes. Ele comprou doces para a menina. E quando eles voltaram para casa, ele a atacou e repetiu com ela tudo o que fez com a irmã mais velha. No tribunal, Molchanov insistiu que não as tocou enquanto estavam vivas. Só depois. Só as mortas. Era só isso que o preocupava. Nem a vida, nem o sofrimento. Só aquele limite que ele considerava importante. Não é que tenha acontecido uma tragédia. Eu entendo tudo isso muito bem. A questão é que eu tinha um relacionamento com Valentina e para mim é importante que ela entenda exatamente o que eu fiz. Para que fique claro o que exatamente eu fiz. Vou expor isso no recurso de apelação. Vocês poderão ver tudo, disse Molchanov com confiança do banco dos réus. Acho importante para a mãe das meninas. Uma coisa é simplesmente tirar a vida, outra coisa é tirar a vida e ainda profanar. Acredito que isso faz muita diferença. Ações de natureza violenta foram cometidas contra corpos mortos. Se fosse contra uma pessoa viva, consciente, seria uma situação diferente. É diferente quando se trata de um corpo morto. Ninguém mais acreditava que Molchanov tivesse sido tomado por uma loucura repentina. Descobriu-se que antes do ataque, Molchanov pegou os celulares de Yana e Lena para que elas não pudessem ligar para a mãe. Ou seja, ele planejou atacá-las. Somente nesta audiência vieram a público os detalhes do seu primeiro crime. Na sala do tribunal foi lido o relatório sobre o passado criminal de Molchanov. Em 2010, o tribunal de Tchkalovsky, em Ekaterimburgo, já o havia condenado a 11 anos por abuso e homicídio, privação ilegal de liberdade e profanação de corpos de falecidos. Esse crime refletia quase que de forma espelhada o que aconteceu em Rybinsk. Também eram duas garotas, só que adultas. Amarrou, abusou, tirou a vida de uma. A segunda conseguiu sobreviver. Molchanov estava bêbado, não prestou atenção. A garota precisou de apenas alguns minutos para se soltar e fugir. Depois disso, ele foi preso, mas depois solto, e voltou a fazer a mesma coisa. Só que desta vez contra crianças. A mãe deles não tinha nenhum meio legal de descobrir os detalhes da condenação anterior dele. Talvez, se essas informações tivessem se tornado públicas imediatamente, a tragédia pudesse ter sido evitada. O tribunal condenou Molchanov à prisão perpétua e determinou o pagamento de 12 milhões de rublos aos pais das meninas. Aliás, a recompensa de 500 mil anunciada pelo governador pela captura do criminoso não foi entregue a ninguém. Molchanov imediatamente começou a entrar com apelações, mas não conseguiu nada. O tribunal confirmou a prisão perpétua. Ele nunca pagou a indenização aos pais. Seus familiares romperam qualquer contato com ele e continuam levando uma vida tranquila em Yaroslavl. A diocese local destinou dinheiro para um monumento no túmulo das meninas. Os pais delas moram em Omsk e só vêm a Rybinsk para visitar as filhas no cemitério. O apartamento onde aconteceu a tragédia ficou vazio por muito tempo. As contas se acumulavam na caixa de correio. Depois, o imóvel passou para o banco. Demoraram muito para vendê-lo, chegaram a colocá-lo à venda bem barato. Em seguida, o corretor comprou o apartamento. Quase todos os móveis foram retirados para que nada lembrasse a tragédia.
Novos moradores se mudaram, um casal jovem com filhos. Depois da sentença de Molchanov, essa história veio à tona novamente e começaram a perseguir Valentina de novo. Especialmente as outras mães. Como se ela mesma tivesse encostado uma faca no pescoço dos próprios filhos. Como se ela devesse ter previsto tudo o que nem os vizinhos, nem a escola, nem o policial do bairro, nem a polícia conseguiram prever. Esse fluxo de acusações não é sobre ela. Isso reflete a situação em que as mulheres são obrigadas a ser não apenas mães, mas um sistema inteiro. Pedagoga, policial comunitária, médica, serviço de assistência social e Ministério do Interior, tudo em uma só pessoa. E o Estado, enquanto isso, fica nos bastidores, enquanto nada aconteceu. E quando algo acontece, a culpa é dos pais. Se a criança ficou doente, a culpa é da mãe, que não cuidou direito. Se vai mal na escola, é porque os pais não deram atenção. Se sumiu, é porque não cuidaram. Se sofreu um ataque, a vítima sempre é culpada. Os pais, e especialmente as mães, quando criam sozinhas, são os últimos que ficam sob pressão quando todo o resto não funciona. E ainda são perseguidos pela sociedade. Ao mesmo tempo, o Estado, os órgãos de proteção e todas as estruturas, claro, nunca são culpados. Embora teoricamente o Estado deva garantir a segurança física de cada pessoa. Não só dos comportados, não só dos que são convenientes. Eles conseguem se virar sozinhos. Mas até mesmo os mais desamparados, os mais ingênuos e os mais tolos, e também os filhos deles. E quantas coisas são feitas para a sua própria segurança? Só é uma pena que quando se trata realmente de segurança, em primeiro lugar, percebe-se que ela nem existe de verdade. E em segundo lugar, todos aqueles que fizeram tantas coisas em nome da sua segurança, na verdade, não têm nada a ver com isso. Se uma pessoa com antecedentes criminais é libertada, se ela esconde o passado, se ninguém a controla, se ela volta a se aproximar de crianças, isso não é um fracasso da mulher, é um fracasso do sistema. Então provavelmente os registros não funcionam, não há monitoramento, não há restrições, nem proibições, nem responsabilidade. E, em vez disso, o habitual é culpar a própria mulher. Porque ela é vulnerável e porque é mais fácil chutar quem já está caído do que cobrar daqueles que deveriam proteger. Ao mesmo tempo, de novo, quantas coisas são proibidas sob o lema de que é para a sua própria segurança? Mas quando se trata de uma necessidade real de segurança, fica claro que não era a sua segurança que estava em jogo, ela era apenas uma justificativa, um pretexto. A mãe será esquecida e as meninas serão esquecidas e os predadores sairão para caçar novamente, porque ninguém os impede. Mas vamos tentar descrever a personalidade de Vitaly Molchanov. É uma pessoa com transtornos mentais e de personalidade graves e crônicos, que combina traços de predador sexual, sádico e reincidente. Sua história não é sobre um surto repentino, mas sim sobre um horror interno sistêmico, consciente e crescente lentamente, que por muito tempo se escondeu atrás da máscara de um homem normal. Desde o início, ele demonstrava um comportamento manipulador, sabia parecer educado, atencioso, conquistava a confiança das pessoas, buscava ativamente contato com mulheres e crianças ainda na colónia, fingindo ser um homem pronto para formar uma família. Ele era extremamente metódico, escrevia todos os dias, perguntava sobre as crianças, buscava se aproximar. Esse comportamento não é por acaso, ele indica uma estratégia predatória de caça. Não é impulso, não é acaso, é a construção de um caminho até a vítima. O primeiro crime ele cometeu contra 2 mulheres. O modo como ele insistia obsessivamente ao dizer que já havia abusado dos corpos mortos pode indicar que, na visão de mundo dele, a pessoa desaparece junto com a vida, restando apenas o objeto. É assim que ele se comporta, absolutamente distante, mecanicamente, sem compaixão ou arrependimento. Ele não escondia que tinha pensamentos obsessivos sobre tirar vidas desde 2002, ou seja, as fantasias e impulsos foram se formando ao longo dos anos, alimentados pela solidão, pelo álcool, pela falta de conexão emocional com as pessoas e pelas experiências destrutivas após o divórcio. Antes disso, ele mantinha a capacidade de mimetismo social, parecia calmo, trabalhava e não despertava suspeitas.
também é revelador a forma como ele explicou suas ações no tribunal. O que o preocupava não era a tragédia nem as crianças, mas um detalhe técnico, o momento exato em que ocorreu a morte. Essa é uma tentativa típica de desviar o foco da responsabilidade moral para a formal. Ele queria convencer as pessoas ao redor de que não era um pedófilo, mas simplesmente alguém que tira vidas. Isso é insensibilidade emocional e beira um completo distanciamento psíquico dos sentimentos e sofrimentos dos outros. Quanto aos possíveis transtornos psiquiátricos e de personalidade, trata-se de esquizofrenia paranoide. Ela foi diagnosticada oficialmente. Anteriormente, ele foi considerado imputável, mas após o segundo crime, as perícias deram resultados diferentes. Isso indica que a doença pode se manifestar de forma oculta, com episódios de agravamento. A esquizofrenia dele não elimina a consciência da realidade, mas distorce a percepção dos motivos, objetivos e limites do permitido. Não é transtorno antissocial e sim de personalidade social. Total ausência de empatia, sentimento de culpa não desenvolvido, mentira patológica, manipulações, violência sem freios. Ele é um reincidente, cometeu 2 crimes semelhantes, com um grande intervalo de tempo entre eles e, em ambas as vezes, com extrema crueldade. Transtorno sádico. Provavelmente sente excitação ou prazer com a humilhação, o medo e a dor da vítima. A maneira como tirou a vida e a brutalidade do abuso são um marcador direto de sadismo. Elementos necrófilos no comportamento. Ele próprio descreve suas ações como manipulações sexualizadas com os corpos após a morte, insistindo que não tocou nos vivos. Essa posição indica uma fixação patológica no corpo morto como um objeto seguro. Embora a perícia não tenha confirmado que ele escolhe e prefere vítimas com menos de 18 anos, o fato de as vítimas terem 8 e 13 anos dificilmente pode ser considerado uma coincidência. A idade delas indica uma projeção infantil de poder e controle. No final das contas, Molchanov não é apenas um reincidente, ele é um predador com um transtorno mental grave e provavelmente incurável. O comportamento e os pensamentos dele foram se formando ao longo dos anos. Ele não se arrepende, não sente culpa e não demonstra compaixão. Ele falava sobre os detalhes, mas não falava sobre a dor. Ele se preocupava com as palavras, mas não com o sofrimento das meninas. Ele é perigoso sempre, antes, durante e depois do crime. Sua prisão perpétua é a única proteção possível para a sociedade contra a repetição. Por que você foi trazido? Por assassinato. Você admite a culpa? Admito. Estou arrependido e não sei porquê. Se quiser analisar sua personalidade, provavelmente deixarei o link do post explicando como fazer isso abaixo do vídeo. Escrevam o que vocês acham sobre Molchanov e esse caso. Deixem likes, dislikes e assistam a outros vídeos no canal. Eles saem mesmo que vocês nem sempre sejam notificados.